eu fiz um pequeno desenho que ilustra o que é a consciência cósmica. Como é que é a consciência cósmica? Porque no caminho espiritual, muitas pessoas fazem muitas práticas e todas as práticas têm efeito. Não existe uma prática certa e as outras erradas. Não tem. Todos os caminhos levam a Deus. É a mesma coisa como as águas da chuva, todas as águas acabam chegando no fim ao mar. Mas, uma vez que você sabe que você vai chegar a Deus, ou a um estado de consciência cósmica, ajuda muito a entender muitas coisas, a entender muitos mistérios, inclusive, quando você consegue imaginar ou ilustrar na tua mente qual é a relação entre Deus e você, como é que se relaciona, como é que se manifesta, como a consciência de Deus se manifesta no homem. E por que o homem não sente ou não tem dificuldade de sentir a consciência cósmica? Uma vez você entendendo isso, ajuda muito a entender muitas outras coisas e alivia o caminho e facilita o caminho. Então, vocês lembram que eu mostrei uma vez um desenho de pratos? Eu vou mostrar esse desenho de novo, um momento. Olha, vocês lembram esta ilustração? Momento. Isso. Aqui eu vou repetir a pequena história para entender o que é esta imagem. Aqui tem esse chapado aqui amarelo. Isso é um quintal, é uma área sobre a qual tem diversos pratos comuns com água, cheios de água. E o sol no céu brilha e se reflete em cada um dos pratos. Quer dizer, quando você olha neste prato, ele vai ver o sol refletido na sua plenitude. E quando ele vai olhar outro prato, também vai ver o mesmo sol se refletindo. Isso é quando uma pessoa olha de fora. Agora, o que cada um desses pratos, se cada um desses pratos tivesse vida, como nós temos vida e pensamento, e nós temos a capacidade, o que é a vida, o que é a consciência? É a capacidade de percepção. A capacidade de percepção. Então, o que cada um desses pratos diria sobre si mesmo, sobre esse sol que se reflete nele? Eu tenho o sol dentro de mim. Eu sou. Ele podia dizer, eu sou, eu posso, eu quero e eu realizo. Ele podia dizer. Aí imagina agora, esse prato tem pensamento, como nós temos pensamento. Imagina que este prato olha para este prato vizinho e ele fala para ele,
Ah, o meu sol é maior do que o teu sol. O teu sol é menor do que o meu. Eu sou mais forte do que você. E, na realidade, isso seria uma bobagem. Porque, na realidade, o sol é o sol aqui no céu. E o que tem no prato é apenas reflexo. É apenas reflexo. Quer dizer, se tiver uma nuvem, fazendo uma sobre esses pratos, então, quando este prato vai olhar para este, ele vai dizer, ah, o teu sol está apagado, o meu sol é melhor. Na realidade, estamos falando do mesmo sol. Na realidade, o sol não está em nenhum deles. É apenas reflexo. Então, a mesma coisa, a nossa consciência é apenas reflexo da consciência cósmica. E nós devemos chegar a esta compreensão íntima de entendimento, de sentir isso, que esta consciência não é sua, mas é um reflexo da única consciência universal, que é uma única consciência, do jeito que tem um único sol, e aqui está se refletindo, aqui parece que tem muitos sóis. Então, eu fiz um outro desenho que também ilustra uma coisa, a mesma coisa. Cada um desses olhos é uma pessoa. Isso aqui é você, este aqui é teu irmão, pode ser o teu pai, a tua mãe. Cada um desses olhos é um ser. Agora, este ser tem a capacidade de ver porque ele é emanação da consciência solar. Então, está vendo os raios do sol? Cada raio produz uma consciência. Mas, na realidade, a consciência deste olho é o raio que vem do sol. Então, quando este olho olha para este olho aqui, ele pode ver um olho que tem cor diferente, que tem pele diferente, ele é maior ou menor, vai ver uma diferenciação, mas é só externo, porque a consciência, que é o raio, é a mesma. Então, na meditação, você procura imaginar que a tua consciência é esta aqui. Deixa eu escrever aqui. Esse aqui é o eu. Esse aqui é o eu. O eu. Quando você, que é isto aqui, quando você fala eu, é este eu que fala. Você está se referindo a este eu. Porque não existe outro eu. Só tem este eu. Só tem um eu. E qualquer um desses aqui, quando ele fala eu, aqui não tem eu. Aqui, momento. Isso aqui é ego. O que dá para ler isso? Dá. Dá sim, Zari.
Então, o que tem aqui é ego. Esse ego é um pseudo-eu, é um eu falso que só está circunscrito neste ser que está aqui. Mas quando você fala eu quero, ou eu imagino, ou eu idealizo, você está se referindo a este eu. E para você conseguir perceber a diferença deste eu e deste ego, você tem que acalmar a mente, tem que acalmar os sentidos, porque a mente está. Tudo isso aqui é mente universal. Tudo isso aqui é mente universal. A própria mente universal que criou estes seres aparentemente diferenciados. Então, vocês têm que imaginar esta situação e se você conseguir ter um lapso, vamos dizer, lapso não, Lampejo. um lampejo desta situação, esse lampejo já é consciência cósmica. Esse lampejo vai te ajudar a entender outras coisas. Qualquer outra dúvida que você tem, qualquer outro problema na tua vida, você pode entender melhor e saber resolver. Porque quem vai resolver qualquer problema é a tua vontade. Nada mais. A tua vontade, você pode, se você se identifica com este eu, você pode criar um estado de harmonia tão profundo que toda a energia divina será atraída para você e a própria energia divina vai resolver os teus problemas, vai resolver o teu qualquer caso que tiver. Agora, o poder do amor, o amor é a atração que você tem para Deus. O amor é a atração que você tem para Deus. E essa atração você pode, se tiver, por exemplo, uma pessoa mais perto de Deus, você vai sentir atração por esta pessoa, porque ele reflete Deus mais do que você, ou então ele reflete a parte de Deus que falta em você. Então você vai sentir atração para esta pessoa. Tanto faz se é sexo ou não sexo. Pode ser também um animal, cachorrinho, alguma coisa. Eu não estou falando agora de atração sexual, embora que a atração sexual é uma expressão dos elementos que manifesta esta energia que estamos falando, esta energia divina. Então, como você, toda a manifestação de Deus dentro de você, está faltando, vamos supor, 50%, ou 30%, ou 70% da luz de Deus está faltando em você. Quando você sente esta luz que está faltando em você, quando você sente no outro, então você automaticamente sente atração, porque você, através desta pessoa, que ele é mais perto de você do que Deus está de você. Então você pode completar o que falta para você. E isso dá para você uma sensação, essa complementação dá para você uma beatitude, uma satisfação
Esse é o poder do amor. Agora, se não tiver essas outras pessoas, você pode diretamente se harmonizar com a energia divina e completar esta luz. Como você vai saber que você completou a luz? Porque a tua consciência vai aumentar, vai se ampliar e você vai ter entendimento muito maior de tudo, da vida, da natureza, de você mesmo. E desta maneira, a humanidade progride espiritualmente, porque cada vez conhece mais profundamente os mistérios da própria alma. E aí o nível de consciência aumenta desta maneira. Então, por favor, meditem sobre isso e procuram na meditação, procuram vivenciar isso ou imaginar isso, porque no momento quando você vai titubear, vai como se chama, pesquisar, vai buscar na mente, no momento que você acha a resposta certa, acontece uma integração espiritual ou mental e espiritual, que nem chave que entra, a chave certa que entra numa fechadura. Então as pessoas vão tentando diversas na fechadura que eles têm na frente e não funciona, mas no momento que conseguem a chave certa, aí a chave entra fácil e ela abre a fechadura de uma forma fácil. E uma vez que você abriu a fechadura, você tem o mistério. Você resolve o mistério dentro de você. E a tua compreensão aumenta muito. Nem sempre este fenômeno, nem sempre dá para explicar com a mente. Porque você vê, você sente que você resolveu um mistério e que você está entendendo agora, está funcionando. Às vezes você, com a tua mente, não sabe explicar como é que isso aconteceu. Quer dizer, a parte mental é muito mais limitada do que a parte consciente, da consciência. Nós temos que procurar nos ligar à consciência divina e ignorar a mente, ir mais pela intuição, ir mais pelo sentimento, ligar-se mais ao sentimento, ligar-se mais à intuição. Quando você acerta uma coisa, imediatamente você sente um bem-estar. Você imediatamente sente um bem-estar, sente uma beatitude, sente uma felicidade inexplicável que você mesmo não consegue explicar. Se tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta. Este eu, ele nunca desce para você que é humano. Ele sempre está aqui em cima. Mas se você se harmoniza com ele, você o efeito em você energético é tão grande, é como se ele estivesse descendo para você. Então, esse conceito de o Espírito Santo desceu, isso que está escrito no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento tem muitos casos que falam que a Shekhinah desceu.
A Shekhinah é uma palavra do Velho Testamento, que é presença divina. Então, quando você seria isto aqui, quando você consegue ignorar a mente que está em volta de você, ignorar os 4 elementos que o tempo todo estão chamando, estão pedindo alguma coisa, quando você consegue acalmar tudo isso e se harmonizar com este eu maior que está dentro de você, aqui no desenho ele está fora, para entender. Na realidade, ele está aqui dentro de você. Aí, quando isso acontece, essa harmonia, o poder divino desce para você. Por uma lei. Isso é por uma lei, é uma lei. É uma lei como química e física. É uma lei da natureza. É uma lei divina. Então, nós temos que estar abertos e observando estas leis para entendermos melhor as leis da natureza divina, e aí nós podemos usar essas leis para alcançar as boas coisas que a gente quer na vida. Ou para subir, ou para compreender melhor o caminho espiritual e subir com a nossa consciência cada vez mais elevado. E quando você vai se aproximando, quando você vai subindo cada vez mais, você está vendo que isto é a realidade. E só então você consegue ver que a vida aqui na periferia, onde reina nos 4 elementos, onde reina os pensamentos dos sentidos físicos, você vê que é uma ilusão. É uma ilusão, é um teatro muito, muito bem montado. É uma realidade virtual. Por que eu digo virtual? Porque ela é perecível. Você vai viver 90 anos, 80 anos, e depois termina. O que aconteceu com essas grandes potências do passado, com os grandes reis, com os grandes personagens que a gente lê na história de 2.000 anos, de 4.000 anos, de 500 anos, todas as grandes pessoas e as grandes nações, tudo isso acabou. Tudo isso deixou a sua marca para nós usarmos, mas eles acabaram. Então é perecível, é pseudo-realidade. A realidade somos nós. A realidade somos nós. A realidade é a nossa capacidade de percepção. Isto é a realidade. Não é o corpo. O corpo novamente vai morrer. Não? O corpo não é realidade. O pensamento não é realidade. O sentimento não é realidade. A única realidade é a nossa capacidade de percepção. Quer dizer, a nossa consciência. Esta é a única realidade. Você pode acreditar nisso, ou você pode não acreditar. Faz o que quiser, que isso não faz diferença nenhuma. Porque esta verdade é eterna. Ela vai esperar lá até você descobrir. E você também é eterno. Porque você é aquele que tem a capacidade de percepção. Você que é a consciência. Quando eu digo você, eu não me refiro ao teu corpo. Eu não me refiro à tua alma. Eu me refiro ao teu espírito, à tua consciência, que é aquela que tem capacidade de percepção.
quando você olha em fotografias ou em filme, não filme de Hollywood, mas uma filmagem verdadeira, você vê uma pessoa viva que morreu. Quando quando o espírito se desliga, quando você vê o corpo dele, se você olhar com sensibilidade, você vai ver que no corpo não tem mais vida. É um trapo, é uma aglomeração de células que logo elas vão se desmanchar. Dá para ver isso. Dá para ver dá para saber se você vê um corpo estendido no chão e você olhar o corpo com atenção, se você olhar o corpo com atenção, você pode saber com certeza se ele ainda está vivo ou se ele está morto. Cada um tem essa capacidade. Só que nós estamos tão envolvidos com a mente que nós acreditamos que não dá para saber isso. Não tem que ter médico para verificar. Então, você não confia mais em você. Mas isso é uma coisa que dá para saber. Com certeza. Você tem a percepção de saber se um corpo tem vida dentro dele ou não tem vida. E nós temos muito mais capacidades que nós abandonamos há 12, 13 mil anos, que nós abandonamos estas capacidades porque começamos a decair e acreditar que nós somos corpo e que nós começamos a acreditar na nossa mente e não no nosso espírito. Então, por isso que agora tem que fazer o caminho de volta. A recuperação. Você tem aqui um corpo longe de Deus. Você tem que começar o caminho de subida. Subida para Deus. E cada encarnação você luta e conquista novo degrau. Novo degrau. E quando você chega já mais perto, você desperta um interesse muito maior por Deus, porque você consegue perceber, você começa que a realidade está aqui. A realidade está aqui. E que isso que está aqui em volta, que os teus sentidos físicos captam, pode ser muito bonito, tal, mas é falho, é falso, é falho. Não é atrativo como isso. Isso estou falando de uma pessoa que fez este caminho. Agora, uma pessoa que está aqui, ele só vai pensar em prazeres do mundo físico, em conquistas do mundo físico, em vantagens do mundo físico, sendo que ele tem a capacidade de perceber que essas vantagens são temporários, são alguns anos, talvez alguns anos, ou menos. E depois termina tudo. E ele vai morrer e vai ter que começar de novo. Agora, aquele que... Sim. Mas os sentidos físicos não ajudam em nada a desenvolver a intuição? Os sentidos físicos ajudam para perceber a falsidade, vamos dizer, a realidade física e ajudam para nós passarmos por provas que vão nos elucidar e iluminar aos poucos para descobrir a verdade de Deus. Eles ajudam-se que tudo que Deus criou
que Deus também criou sentidos físicos. Tudo que Deus criou tem uma razão de ser, tem uma suprema razão de ser. Mas não é esta razão que nós, humanos, podemos acreditar que vou aproveitar a vida, vou aproveitar os prazeres, a comida, vou aproveitar o sexo. Quanto mais sexo, melhor. Tá bom, pode fazer sexo, pode comer comida, pode fazer viagens, pode, não tem problema. Mas se você fizer só isso, também pode fazer só isso e depois morrer. E você não leva nada com você. Tudo que você conquista vai deixar aqui. Você imagina que você, quando morre, vamos pegar outra pessoa aqui. Quando morre, você chega aqui. Então, aqui não tem pensamento. Aqui não, só tem observação. Você vê tudo. Aqui está os teus filhos, os teus pais, sei lá, quem sobrou aqui na vida. Você vê eles de perto, mas você não pensa. Você não raciocina. Você não raciocina, você observa tudo e você já tem a consciência divina. Que você sabe tudo. Você sabe a verdade. Você sabe que onde você está agora é a verdade. É a realidade eterna. A realidade cósmica eterna. E aí você, quando está aqui, você compreende por que este cara sofre, por que esta mulher sofre, por que esses filhos, não sei o quê. Tudo. Você entende o porquê de tudo. Você entende o porquê de tudo. Entende por que você vai ter que encarnar de novo. Porque você era como eles quando estava encarnado. Você acreditava na matéria, você acreditava nos sentidos físicos. Olha, Deus criou homem perfeito. Deus criou os sentidos físicos não para a gente sofrer ou para a gente não aproveitar. Deus criou para aproveitar, sim. Só que o que nós aproveitamos é totalmente desequilibrado. Se você precisa, vamos supor, Deus dá para você, para esta pessoa, Deus dá meio capacidade de ganhar dinheiro. Ele tem um trabalho, tem uma capacidade, trabalha, ele ganha dinheiro. Aí ele de repente vê que ele é muito valorizado pelos outros. E todos falam para ele, olha, você pode ser milionário, você pode ganhar muito dinheiro. Aí ele pensa, ele tem pensamento. Ele diz, verdade, eu posso ganhar muito dinheiro. Tá bom, então eu vou montar uma negócio grande. Aí o ego dele aumenta. E aí o ego dele aumenta, ele diz, não, eu ganhei agora milhões, mas isso não é suficiente. Eu preciso ganhar bilhões. E aí o ego dele aumenta mais. E também todas as partes negativas que ele tinha um pouco de maldade, um pouco de egoísmo, um pouco. Então, tudo isso aumenta muito. Ficou muito orgulho, muito egoísmo, muito maldade. E aí, maldade vai criar karma. Aí, no fim, ele vai morrer. Quando ele vai morrer, o corpo dele vai se desfazer e ele vai ficar sem corpo, flutuando no mundo astral,
até se desmanchar completamente, e ele vai chegar aqui nesta zona divina. E daqui ele vai ficar como Deus. E ele vai lembrar tudo, porque nada se perde. No universo, nada se perde. Tudo se transforma. Ele vai lembrar de todos os erros que ele fez, todo o orgulho, toda a vaidade, toda a maldade. E aí ele vai dizer, bom, agora eu vou ter que nascer de novo, desse pobre, para eu aprender o que é pobreza, porque riqueza já experimentei. E aí, desta maneira, vai ficar cada vez mais evoluído e se aproximar mais a Deus. Mas quando ele chegar assim, na metade do caminho, maneira de dizer metade do caminho, ele vai sentir aqui, encarnado mesmo, ele vai sentir a consciência de Deus. Dentro dele, ele vai sentir. Ele pode não saber explicar, ele pode não saber, as pessoas e as atitudes dele vão ser tão diferentes das atitudes dele, ou os outros vão dizer, você é babaca, você é bobo, você não faz isso, você podia fazer aquilo, podia aproveitar a vida. Aproveita a vida, por que você não aproveita? Olha que prazer, olha que mulheres que eu tenho, que eu consegui. Outro vai dizer, olha, eu consegui, não sei o que, ser um poderoso, sei lá, ministro, alguma coisa. Porque ele está ainda ligado nos sentidos físicos. E eles não vão entender ele, mas ele vai entender por que eles não estão entendendo ele. Porque ele não consegue explicar para eles a luz e o calor que ele está sentindo do interior dele. Ele não vai conseguir, não tem mente suficiente. Talvez com o tempo ele vai ter muita leitura, muito estudo, e talvez vai achar as palavras certas e vai conseguir explicar, e aí talvez vai despertar outras pessoas a querer fazer este caminho. Interiorização, de descoberta. Porque, irmãos de espírito, esse caminho não é uma experiência, é uma coisa real. É uma coisa real no ser humano. Por favor, olhem filmes, olhem livros que falam sobre a vida, e vocês já devem ter lido e já devem ter sabido, vocês já sabem, que a vida, no fim, não leva a nada. Não leva a nada a não ser conquistas do espírito. Até Jesus falou, olha que sabedoria, que ele falou isso há 2000 anos atrás. Acumula tesouros no reino dos céus, aqui, que lá não tem ladrões e não se pode perder. Não acumula tesouros na terra, onde tem tempestades e onde você vai ser roubado. Muito bom. Osório, permite? Sim, claro. Você falou que na posição que cada um está, ele tem que procurar alcançar o eu verdadeiro, e aí ele vai atingir um grau de compreensão que vai conseguir enxergar tudo. Exatamente. Tá? Exatamente, mas só quero corrigir uma palavra que você falou, que eu não acho certo. Você falou alcançar. Na realidade, não é bem alcançar, é sentir. Porque você não precisa alcançar. Você precisa, enquanto está aqui,
Na Terra, você tem que sentir que você não é o ego, que você é isto. Você é você e você e você é isto. Esta é a consciência. Esta é a tua consciência. Esta é a consciência que está irradiando aqui. É exatamente aí que me pegou, que eu tenho dúvida. Eu, estando em qualquer posição neste aglomerado, vamos dizer assim, Sim. se eu chegar a conhecer o eu verdadeiro, provavelmente eu já não faça mais parte desta minha vida física, né? Não, vai. Não. Para você conhecer este grande eu, não necessariamente você tem que morrer. Você não tem que morrer. Você vai ficar humilde. Vai ficar na humildade. Você vai reconhecer a tua nulidade perante Deus, perante a vida. Você vai reconhecer a tua nulidade. Mas não é que você vai morrer, não precisa morrer. Não há necessidade de morrer. E aí, provavelmente, também aumente o grau de amor que a pessoa tem por si e pelos demais. Naturalmente vai acontecer isso, sim. Sim. Naturalmente. Mas não dá para fabricar amor artificialmente. Isso acontece naturalmente. Sem querer, de uma forma natural, porque quem ama é Deus. Só Deus emana amor. Nós podemos permitir que o amor de Deus se manifeste através de nós, ou nós podemos nos fechar e não permitir. E você fez um movimento com o cursor interessante. Você falou sobre Deus. Se nós permitirmos que Deus se manifeste através de nós, e fez o cursor do eu até a pessoa física, né? Sim. Então, quando eu falo eu estou falando Deus. Isso, exatamente. Exatamente. Quando você fala eu, você está falando Deus. Obrigado, Zóio. Nada. Na meditação, nós temos que procurar não fantasiar muita coisa, mas deixar a mente de uma forma natural. Então, nós temos que não fantasiar coisas com diversas visões. Claro que cada visão que a gente tem significado. Cada visão tem significado. Tem um simbolismo, e cada visão você pode interpretar e entender de onde veio, como é que veio e qual é o motivo que veio a esta visão. Mas, se você é um verdadeiro buscador da verdade, você tem que ignorar qualquer visão. Não interessa a visão. A visão vem da mente. E você quer subir acima da mente. Por isso que a gente faz concentração no terceiro olho. Por isso que a gente faz concentração. Que a concentração, você que manda na mente que ela deve pensar. Se é que você quer pensar. Porque a mente é um instrumento que nem o computador. Tem um momento que você não quer usar o computador. Então, a mente tem que ficar calada naquele período.
Então, nós podemos partir para a nossa meditação. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Jário, eu tenho uma pergunta. Sim, pois não. O senhor comentou, né, que a gente não necessariamente precisa morrer para chegar no eu do sol. A gente está vendo várias pessoas aqui, né, tipo, vários olhos. Sim. 200 anos atrás, a gente falava de 2 bilhões de pessoas. Hoje são 7 bilhões de pessoas no mundo. Minha dúvida é, onde estavam essas pessoas? E eu vejo que a gente continua crescendo, né? O mundo continua crescendo. Tem mais pessoas nascendo. E a gente fala muito da reencarnação como a volta do aprendizado. Mas eu vejo muita gente fazendo meditação, então eu acredito que as pessoas estão evoluindo. Por que a gente está crescendo tanto no mundo? E onde essas pessoas estavam 200 anos atrás? Olha, nós temos no planeta, nós temos seres de outras galáxias. Então, não tem limite. Não cabe na Terra tantas pessoas quanto poderiam encarnar. Porque isso é regulado pelo governo do mundo, de acordo às condições do planeta e de acordo às condições da humanidade. Mas não tem limite, porque a mesma coisa como você dizer quantos raios tem no Sol. Tem infinitos raios, infinitos. E a nossa mente, a mente humana, não sabe lidar com infinito. Não sabe entender o que é zero, não sabe entender o que é infinito. Então, tem dificuldade de entender isso. Mas só para elucidar isso, no planeta Terra nós temos seres encarnados de outros planetas e de outras galáxias. E tudo isso é regulado pelo governo do mundo e não tem limite. Você não pode pensar, só tinha 2 bilhões, agora tem 8 bilhões. De onde surgiram esses 8 bilhões? Então, podem surgir 800 bilhões, não 8 bilhões. Basta ter lugar para semear estas sementes, como se diz. Então, se você olhar o céu e as estrelas, tem muita vida semeada, não vida orgânica, não vida orgânica. Estou falando de vida espiritual, de consciências, Tem infinitas consciências que podem preencher a Terra se for permitido pelo governo do mundo espiritual. Esse governo se reúne uma vez por ano no plenilúnio do mês de maio, quando a lua está em escorpião e o sol está em touro, lua cheia. Ele se reúne num vale da lua, chamado no Himalaia, e todos os iniciados se encontram lá para decidir quais são os próximos passos a fazer neste planeta no próximo ano. Então, tem um plano bem definido, não é coisa solta, não é coisa assim que não tem sentido. Tudo tem uma lógica perfeita. E depois tem um outro detalhe que é secundário, que um espírito, quando adquire muita karma, demais karma, ele se divide em 2 ou em mais do que 2, porque um corpo não é capaz de suportar karma de um espírito só.
Então, esse espírito se pode dividir em diversos corpos, diversos seres, e cada um recebe uma parte desse karma. Então, isso também é um fator que pode aumentar as quantidades. Mas a verdadeira razão é o fato que tem gente aqui de outras galáxias e de outros planetas. Obrigada. Nada. Espero que respondi. Quando a pessoa chega a um equilíbrio interior através de domínio, mas isso é maturidade, o que eu estou falando agora. Quando ele chega num estado de maturidade já, ele vive a vida, ele conhece as possibilidades, mas ele vai dizer, eu não quero nada a mais. Eu quero aquilo que Deus me dá, eu fico satisfeito, eu quero viver em paz, quero viver sem preocupação, quero ser feliz, quero ter Deus no coração. Isso é estado de maturidade. Então, desta maneira, ele eliminou o karma. Eliminou o karma. Se vem alguém e diz, não, eu quero ter filhos. Imagina, eu não vou ficar sem ter filhos. Quero ter filhos. Espera um minuto, deixa Deus decidir por você. Se você já coloca na frente da vontade de Deus, isso é karma. Isso é kármico. Vai trazer sofrimento. Tem muita coisa que a gente que está usando muito a mente tem que raciocinar, tem que meditar e tem que perguntar. Pelo menos pergunta a si mesmo. E você pode obter a resposta por conta própria. Você não precisa, na realidade, de ninguém.